Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa São Jorge, de Danilo Beirute. Toco terror, teco rapé, truco, traço que vier, devoro. É cada troço que eu engulo, gala, gula, juro. Muito bem, estamos aqui em mais um Quadrinho ao Quadrado, o podcast de quadrinhos nacionais do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui com o Judeu Ateu. Sempre muito bem acompanhado, Judeu. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, Estranho. Estamos aqui para falar de quadrinhos nacionais novamente, né? No nosso programa praticamente mensal sobre quadrinhos nacionais. Não, tá um pouco ruim ultimamente, mas põe fé em mim, ouvinte. Vai voltar a um ritmo normal ainda. Sei. O Quadrinho ao Quadrado, o propósito nosso é falar sobre um quadrinho nacional, como já falei várias vezes, mas ele tem duas partes do programa. Ele tem a parte sem spoilers, para quem não leu poder ter um panorama geral, nossas opiniões sem spoilers, para poder decidir se quer ou não ir atrás. E a segunda parte com spoilers para quem leu, e a gente vai falar das coisas que acontecem na história. O que, assim, aqui é discutível. Não sei se precisa ou não. Talvez precisa. Algumas coisas. Esse quadrinho modifica algumas coisas dos contos, sei lá, clássico. E é uma pequena surpresa. Eu fiquei surpreendido no momento ali. Sim. Então a gente vai falar sobre São Jorge, do Danilo Beirute. Ele foi lançado um volume encadernado pela Comic Zone, que compila toda a história, mas ele foi lançado originalmente, eu acho que pela Panini, em 2 volumes, se eu não me engano. Até onde eu entendi, ambas as publicações são a mesma história, não tem modificações de um pro outro, nem acréscimos na edição compilada. Então, se você ler qualquer uma das duas, você pode ouvir esse programa. Perfeito. Danilo Beirute pros True aos Quadraders, pros trues ouvintes do Ao Quadrado, sabem que ele tá voltando aqui, Estranho. A gente falou, eu até virei aqui pra olhar. A gente falou acho que, não sei se foi um Segunda Potência ou não, mas a gente falou dos gráficos MSP. É verdade. Ele é autor das histórias do Astronauta. Astronauta, exatamente. Mas a gente não trouxe outros quadrinhos conhecidos dele, como Bando de Dois, teve vários lançamentos recentes ali, o Love Kills, ele teve Shiro e teve São Jorge. É um autor bem prolífico, tem bastante história pra contar, a gente vai falar sobre ele, mas antes, Judeu, sim, apoia-se. Você pode apoiar o Ao Quadrado no apoia.se/Ao Quadrado. Por meio desse apoio, você também está indiretamente apoiando o mercado de quadrinho nacional, porque a maioria do dinheiro vai para isso, vai pra gente comprar quadrinhos nacionais para ler aqui e comentar com o pessoal. Então, apoia a partir, e qualquer apoio da faixa de R$10 para cima tem o seu nome lido aqui em algum programa, correto, Estranho? Exato, como as seguintes pessoas: Rodrigo Luiz Bora, Natan Davi de Castro, Lucas Guilherme, Everton Barbosa e Daniel Sevidanes Alves. Vamos lá, Judeu. Todo mundo que ouve esse programa sempre espera por essa hora, que é quando eu te pergunto sobre o que é São Jorge. Quem tá esperando vai ficar decepcionado dessa vez, porque São Jorge não tem nenhum twist, não é o nome não é o nome do santo e é uma outra história, e aí o nome do santo é só tipo uma metáfora pro que tá acontecendo. Não, é a história fictícia do São Jorge, né? Tipo, exato. Esse Marte do cristianismo durante o Império Romano, no qual o cristianismo era perseguido, e contam supostamente uma pessoa de verdade. Não sei, eu não fui tão atrás, eu fui ler a Wikipédia pra saber um pouquinho mais. Antes de ler o quadrinho, eu li a Wikipédia. E, sei lá, supostamente uma pessoa que existiu de verdade. Então tá aí, não é? Os santos do catolicismo normalmente são santos, são pessoas que atribuem-se milagres a elas, sim, né? Claro. Então, mas normalmente são figuras que de fato existiram. Às vezes pode ser todo o relato virou tão mitológico que a gente não sabe se existiu daquele jeito ou não. A impressão que dá é que São Jorge, como ele é um pouco mais próximo, e nem tanto também, eu ia falar mais próximo do nosso tempo, mas na época do romana. 1700 anos atrás. Tipo, a galera não sabe se Sócrates existiu, sabe? De verdade ou não. É meio difícil de saber, né? No final das contas. Sim. Mas isso não importa. Conta-se a história dele, de que ele matou um dragão e na época da perseguição... Salvou uma princesa, exatamente. E quando ele voltou desses grandes atos, ele foi
condenado. Ele não negou sua fé Exato. e, portanto, foi transformado em santo após o seu martírio. Mas é isso. Então aqui ele vai contar essa história que ela é, como a gente não tem relato histórico, ela é obviamente ficcionalizada, mas não é também... Você sentiu que é um quadrinho religioso, Judeu? Acho que é a primeira pergunta importante, dado o tema. Não, incrivelmente não. Em parte disso eu acho que é mérito, sei lá, é as circunstâncias da própria história do São Jorge, dela ser dessa época do cristianismo pré-era medieval, sabe? Porque se fosse uma história cristã, provavelmente, sei lá, da época das cruzadas e tudo mais, ia ter muito mais da questão... sei lá, ele ter uma iluminação, ou da puridade do herói, e, inclusive virginal, sabe? Não, a história do... Tipo, na história oficial do São Jorge, ele se casa com a princesa antes de morrer, sabe? Tipo, um cara ali... Tipo, era um soldado, inclusive, matava uma galera. Eu acho que essas... Tem muito mais humanidade pra mim, pelo menos, como não seguidor de nenhuma religião atualmente, dessas histórias cristãs da pré-era medieval, bem mais humanas de alguma forma, sabe? E tipo, o São Jorge é, tipo, visto como o protetor dos oprimidos mesmo, né? Das pessoas que vivem das margens. Então tá aí. Acaba sendo algo bem mais generalizado do que religioso, necessariamente. O fato dele ser cristão acaba sendo quase acidental. A defesa dele da religião ali no final poderia ser a defesa de alguma outra moralidade que ele tem, sabe? Tipo, sim. No final, a história, ela até, em algum aspecto, faz a gente ter uma visão meio que oposta do que é o cristianismo. O cristianismo até que nem tanto, embora sim, mas de uma religião dominante no mundo sendo oprimida, uma religião dominante oprimindo uma religião menor, né? A gente vê aqui o cenário sendo inverso, né? Que normalmente o cristianismo e hoje as igrejas neopentecostais, que são na mesma pegada aí de credo, elas são a norma, e existe principalmente no Brasil, bastante perseguição religiosa para qualquer outra religião que não essas. E no papel, na realidade de Roma antiga, ali do crescimento do cristianismo, era o cristianismo que era essas pequenas crenças. Então tem uma inversão interessante, né, de colocar um pouco sob perspectiva o que era essa religião. Ela não surgiu. A gente às vezes tem essa sensação, por viver no nosso mundo, de que ela existiu sempre. Ela não existiu sempre, né? Ela tem um momento exato na história que ela surge e que ela cresce a partir dali. É curioso a gente ser jogado de volta a essa realidade em que ser cristão era uma minoria. Inclusive, as crenças do cristianismo na época, por isso que eu acho, talvez até, por isso que eu comparo, talvez, na minha cabeça com contos de cruzadas e esse tipo de coisa, porque eles comentam brevemente no quadrinho de que uma das coisas que o cristianismo está pregando é a paz, sabe? A paz entre os povos e tudo mais. E não dá pra contar essa história quando eles estão invadindo Constantinopla. Exatamente. Exato. Então não funciona lá, mas funciona aqui. De você ter até uma... Você tem um apreço, você tem até uma empatia pela luta do São Jorge, pelo que ele acredita ali, né? Tem uma certa pureza, mesmo não sendo o herói virgem, como você disse, ele tem uma certa pureza no sentido de que uma coisa que a igreja não consegue fazer mais, que ele queria se manter a política e a religião separados, e foi pego nesse fogo cruzado, e todo o sofrimento dele nasceu, inclusive, de juntar essas duas coisas. Então acaba sendo... curiosamente, tive empatia por um cristão, sendo que hoje em dia eu não tenho muitas críticas a essa religião. Bom, sei lá, eu tenho uma relação complicada, mas contos de heróis cristãos dessa época maravilhosos, realmente. Tipo, você também enxerga muito o quadrinho de alguma forma por meio de vários pequenos vislumbres do povo, né? Sim. Comentando dos atos do São Jorge, você entende mesmo como a religião do povo, né? Sim. A galera que é ele mesmo. Mas, dito isso,
Eu acho que as partes, embora toda essa conclusão gire em torno da religião, eu gosto muito das partes do quadrinho que são só um conto épico ali de um soldado cumprindo sua missão de matar um dragão. Um verdadeiro Battle Shonen estranho, eu li. Foi uma luta de Battle Shonen que eu li agora. Eu li Toriko, estranho. Eu li Toriko, é isso que eu li aqui. Com tudo, sabe? Com tudo os raciocínios de uma luta, sabe? Tipo, você tá no completo estado mental de isso vai funcionar, aquilo não vai funcionar, eu tenho que dar um golpe aqui, tenho que dar um golpe ali. Tinha um quê de Hunter x Hunter aqui, sabe? Tipo, você tá passando pelo estado mental do protagonista no meio da luta. Tipo, porque a luta contra... Eu vou descer spoiler, eu não tenho problema. Tipo, o quadrinho adapta o dragão pra um crocodilo, né? Isso que o dragão é. Inclusive... Eu gosto dessa surpresa. Você gosta, né? Eu gosto dela. Porque eu fiquei pensando, porra, parece mesmo um dragão. O que ele tá fazendo aqui? É pra ser um dragão mesmo? E aí quando vem, eu falo, tá, não é. Faz sentido. Faz sentido, sim. Quando ele revela o que é, não é. Realmente eles são parecidos mesmo, né? Tem duas mudanças grandes, eu achei, nessa história. Uma é essa que o crocodilo é o dragão e outra é a princesa, né? Eu achei que estão... Talvez tenha outros detalhes aqui e ali, eu já não sei. Já não tem tanto detalhe da história do... Eu li a Wikipédia, foi a única coisa que eu consegui pegar de grande diferença aqui. E a princesa a gente pode comentar mais a fundo também, mas essa mudança do dragão pro crocodilo, sabe que eu não entendi muito bem, tipo, o motivo disso, porque ainda é o crocodilo de Toriko, sabe? Tipo, ainda é aquele... Mas eu acho que a graça... É tão fantasioso quanto um dragão? Eu não entendi por quê. Não é tão fantasioso, eu acho. Eu achei que foi uma tentativa justamente de transformar... Eu senti que teve muito nessa adaptação de tentar desgarrar os ditos milagres que o São Jorge fez do personagem trágico com o seu destino trágico por conta da religião. Tentou se colocar o pé no chão. Então a parte da princesa é diferente, como você falou. A parte de que São Jorge, quando ele estava sendo torturado, ele falou com anjos, tem uma adaptação aqui também. Claro. Então você vê que ele tentou pôr o pé no chão. Então colocar como um crocodilo, pôs o pé no chão. É um crocodilo completamente absurdo? Completamente. Não faz nem sentido. O crocodilo fica em pé. Fica em pé e não cansa esse crocodilo não, também. Não, cansar gigante, completamente violento. Não é tão assim o comportamento do crocodilo. Mas eu acho que funciona justamente como tentar pôr uma lógica. E colocando como uma lógica, eu acho legal. Eu acho muito, muito bom. Como ainda assim, mesmo sendo real, é um desafio inimaginável. Você trocar porrada com o crocodilo. Quando eu disse que eu não entendi, eu entendi a mesma coisa que você. O autor tá tentando dar um pouquinho maneirada nas partes mais fantasiosas da história, né? Mas é porque eu achei que foi um meio termo que deu na mesma, entendeu? Pra mim, praticamente. Porque o crocodilo... É que você pode acreditar que o crocodilo existe. Um dragão. Mas você pode acreditar que tem um crocodilo. Tá bom. O crocodilo, não aquele lá, o crocodilo do lago não sei aonde, que tá ficando cada vez mais gordo e... esse cara aí, o crocodilo da Pampulha, acho que era. Deu chance de desenhar maravilhosas páginas do crocodilo. A gente tava comentando justamente dessa luta de ação épica, né? E realmente, o quadrinho inteiro praticamente é essa luta, né? Contra o dragão. Pouquíssima coisa além disso. Tem a terceira parte da parte da religião mais. E um pouquinho antes é quando tá criando a motivação, que é mostrando como ele era lá um tribuno, o Jorge é um tribuno, e tá rolando umas intrigas palacianas, que é onde eu quero entrar com algumas críticas da história. Não muitas, mas essa parte da intriga política, eu sinto que existiu uma dificuldade, eu acho, da arte transmitir essas pessoas a ponto de eu entender
o que tá rolando. Ok, essa primeira sequência inteira. Eu não entendi nada. A treta política inicia-se com uma guerra entre romanos e romanos, que revoltosos, e aí eu olhava a luta e falava, quem é quem aqui? Até o Jorge a gente consegue identificar depois, quando a gente entende que tem a cruz no braço. É isso. Só quando a gente... É só tipo, não, ok, esse cara tem a cruz. Mas tem uma hora ali que tem uma sequência de que um mata o outro, sabe? Tipo, um cara fala, ele morre. Aí o cara que matou ele é morto. E eu falo, que lado que tá matando quem mesmo? E quem que é importante aqui? Quais são o risco aqui? O que tá rolando? E eu realmente fiquei meio perdido nesse comecinho. E aí isso se transfere também pra quando, tipo, a gente entende que, tem um cara que ele é o César do imperador ali, e ele tem alguma intriga ali, mas, tipo, qual é exatamente? Porque o Jorge tá meio vago, sabe? Tipo, por que eles estão tretando ali? Porque a história inicia com o Galeros ali, né? Não lembro se era o nome dele, era isso mesmo ou não. Sim, ele é o César que quer ser o imperador. Exatamente, E aí, porta pra luta, e eu, em momento nenhum... Não, em momento nenhum, ao contrário. Toda hora eu ficava, esse é o Galeros? Não. Ele tá matando alguém? Ele morreu? O Galeros acabou de morrer? Não. Só quando termina a luta, você... Ok, o cara tá vivo ainda e ele é um salafrário. Ok, beleza. Ficou um pouco... Eu sinto que a busca pelo realismo, no sentido nem de arte realista, mas de ser uma história mais pé no chão, fez com que o Danilo Beruti aqui talvez não quisesse desenhar personagens muito caricatos, né? Muito facilmente identificados porque, sei lá, não tem um olho, porque ele tem o cabelo de um jeito muito específico, completamente diferente do que romanos usariam, mas que num quadrinho é muito fácil da gente identificar um personagem com cabelo diferente. Então acho que ele não quis ir por esse lado, o que dificultou um pouco algumas coisas. Quando é só o Jorge lutando com o dragão, você fala, ok, beleza, eu sei quem é o Jorge. Mas quando tem mais gente envolvida, você fica, esse aqui era qual deles? Isso, sei lá, só nessa primeira sequência. Depois, quando eles tiram o capacete, já ok, beleza. Eu sei identificar o pessoal, tudo bem. Eu tive um pouco de dificuldade. Até sem capacete. Mas... na parte final, só que o imperador era o velho. É só que eu lembro. E aí tinha o César, tinha um cara do lado dele, e eu ficava... Quando aparecia, eu só sabia qual era qual pelo contexto das falas. Eu não sabia dizer... Você tirar as falas e falava, qual dos dois aqui é o Galeros? Eu não vou saber. Não, isso não tive problema, não. Eu reconheci ele tem um nariz um pouco mais específico e o cabelo com uma franjinha. Ok. Isso eu não tive problema, não. É mais esse primeiro ato que eu tive esse mesmo problema com você. Dando muito crédito ao autor, enquanto você comentava, eu pensei, se ele fosse safado, ele viria aqui e falava, não, esse era o meu intuito, porque era romanos contra romanos, era por isso que tava confuso, sabe? Esse é o ponto de que você não consegue diferenciar, era uma guerra inútil, tudo mais. De que tal qual o Jorge, ele não vê propósito e vê os problemas causados justamente por esse povo que devia ser unido e tal, faz todo sentido tematicamente, mas se esse era o intuito, eu gostaria de pelo menos conseguir, de fato, o Galeros que foi introduzido antes, eu gostaria de ter identificado ele durante essa Eu acho que ele tinha não era ele que tinha o capacete de ladinho? Que tinha um deles que tinha o capacete de ladinho, eu não lembro se era o Galeros ou era outro cara. Tem aquele capacete do romano, né, que é o... Como que chama? Com as penugem ali, com o esfregão virado virado como um moicano, e tinha um que era perpendicular ali, assim, não era como um moicano, era como uma transversal de um moicano ali, um moicano lateral. Um deles tinha o capacete assim, eu não lembro qual que era. Eu também não. Mas enfim, essa é a parte da crítica que eu tenho, porque tirando isso, assim, cenas de ação muito legais. Não ser colorido, eu acho que provavelmente foi escolha por questão de tempo e fácil mais de fazer, mas acho que não tem nenhum problema. Foi tá tudo muito bem, claro, funciona muito bem. Uma história muito clara, né? Se passa a luz aos olhos visto o tempo todo, então é tudo muito fácil de identificar. Eu consigo ver alguém argumentando que talvez essa luta contra o jacaré, contra o dragão, dura um pouco demais, mas eu não senti isso em nenhum momento. Não, foi super legal, foi emocionante acompanhar. Até, tipo, ela repete, eu continuo adorando ela, sabe? Tem duas partes essa luta, né? Sei, maravilhosa. Tem o power-up ali.
Tem uma segunda forma, né? E sequências maravilhosas. Eu adorava toda a cena que era vários quadros horizontais compridos, e aí de cada lado o São Jorge e do outro lado o Crocodilo. Gostava dessas páginas bem bonitas. Até tem uma página dupla ali muito emblemática, né? Simbolizando uma das imagens mais clássicas de São Jorge, né? Enfrentando o dragão ali. Bem um clímax legal para essa luta. Inclusive, das mudanças, eu gosto que a mudança de deixar ele como um crocodilo em vez desse dragão, dessa figura mítica, deu o extra da finalização ali do São Jorge ter a pena daquele animal, sabe? Não é um literal demônio ali. É só um ser vivo e ele tem o pesar de causar aquela violência gratuita, mas sim. Só precisou fazer por questões. E ele até fala que eu preferia não, mas... Tá aí, não tem o que fazer. Tá aí, não tem o que fazer. A vila vai se dar mal. Sim. E falando da vila, tem essa segunda decisão, essa mudança de mudar a princesa pra essa menininha, né? O que você achou disso, Estranho? Você tem alguma opinião sobre isso? Eu não estou muito familiarizado com o que é a princesa da história real. Eu só sei que, tipo, ele salvou a princesa e casou com ela. Eu não tenho detalhes de que essa princesa representa e ela era. Então, pra mim, foi completamente qualquer coisa. Foi só, tipo, ok, gente escrota em qualquer época. Serviu meio que só pra dizer isso. Mas não tenho nenhuma opinião muito específica. Te causou alguma coisa, essa mudança? Isso me causou ainda mais surpresa do que o próprio crocodilo. O crocodilo, na hora, eu entendi o que ele tava querendo fazer com aquilo. Como você falou, ele tava tentando deixar a história mais pé no chão. Agora, por que mudar a princesa é algo que me... não sei por quê. Eu não consigo também, se você me perguntar qual foi a finalidade narrativa, eu diria que é vaga. Talvez no sentido de que, sei lá, nem deveria ter princesa nessa época, pra começo de conversa, né? No original acho que é donzela, alguma coisa assim, da Wikipédia. Eu lembro de ler na Wikipédia que, em tese, o dragão representa o demônio, né? A idolatria. E a donzela que o São Jorge salvou representa ele salvando a fé das pessoas ali. É algo bem vago assim mesmo, não deixa muito claro. Eu não sei, no final eu não consegui tirar nenhuma grande conclusão do porquê dessa mudança. Ela me causou surpresa, assim. No sentido de deixar a história mais realista, é uma mudança um pouco mais contemporânea pra história, talvez não realista, né? No sentido de que tira a obviedade do resgate à princesa, né? O trope ainda é o mesmo, né? Mas não é mais uma literal donzela. Tipo, essa menina também, tipo, não tem a nobreza aqui do negócio. É uma menina excluída da vila também, sabe? Muito mais representativo desse imaginário do São Jorge como defensor dos oprimidos e dos excluídos e tal. E traz novamente parte da empatia sobre esse personagem. No final ele fez porque era o certo e não porque era alguém importante, porque era ordens. Ele fez porque era certo salvar essa menina órfã e era o que ele acreditava. E aí constrói uma personalidade pro embate que vem na parte final, né? Do conflito religioso ali dele. Então Quando eu paro pra pensar, inclusive, mais faz sentido essa análise meio que quase, não quero dizer de classe, não é esse o ponto, mas tipo, de não ser uma nobreza, porque tem uma coisa que ela diz ali no final do quadrinho, eu não sei se eu falo ou não, tanto faz, mas a última fala do quadrinho é meio que representativa disso, sabe? De que São Jorge, se ele era um literal ser divino, ou seja lá o que for o que aconteceu, a imagem do que ele representa é fixado nessa última fala. A força da imagem que foi criada em cima dele é o que importa no final das contas. Sim. E que talvez seja a conclusão dos mitos no geral, religiosos, né? de geral, e aí nesse caso aqui aplicado para um religioso, que é o personagem ser santo, ser canonizado oficialmente, é só um passo extra
pra você reconhecer meio que ativamente, talvez de uma forma até meio roubada, mas aí é outros 500, né? Porque, tipo, tem que ter um milagre comprovado. Ah, pelo amor de Deus, né? Não foi comprovado nenhum milagre de nenhum santo ali, mas sinto muito se você acredita nisso. Matou o jacaré gigante, que isso? Mas aí nesse sentido de que, apesar disso tudo, normalmente busca-se canonizar pessoas que tiveram um impacto positivo naquela comunidade, naquele grupo de religioso em específico. E ele, pela luta dele, pelo que os valores demonstrados no quadrinho, eu olho e falo, ok, eu entendo canonizar esse cara. Ok, se vocês querem um herói semi-digno, né, claro, com todas as suas contradições, por ele ser um soldado romano, que obviamente matou milhares de pessoas, não sei se milhares, mas muitas pessoas. Tem a contradição disso, mas se você quer um herói para sua religião, que seja esse cara que seguia os exatos valores que eram pregados até o final. O próprio quadrinho, inclusive, comenta sobre isso, sobre quando ele tá tendo alucinações ali, agora sim o jacaré sendo o crocodilo, não o jacaré, né? O crocodilo sendo a figura do demônio um pouco mais literal, fala pra ele, pô, e aí, você matou essa galera toda e agora você tá voltando pra trás? Que seu Deus vai falar sobre isso, né? Tem. Mas não, ele mantém as convicções dele mesmo assim. Então, eu acho que até o próprio quadrinho comenta um pouquinho sobre isso, bem brevemente, né, dessa santificação. Sim. Desse soldado que matou os seus conterrâneos, inclusive, né? Sim, inclusive, né? A história abre com isso, inclusive, ele matando outros romanos por desavenças políticas, basicamente, porque ele foi ordenado, né? Ele era o soldado, mas ele matou. Né? Isso, inclusive, é a parte mais forte dessa história. Bom, eu não sei dizer porque não dá pra dizer o que aconteceu ali, obviamente, aí é o próprio autor imaginando, né? Mas a parte muito mais forte quando ele vai ser convocado ali, né, depois da tortura, é ele falando, não, eu percebi que o império que eu sirvo não serve pra mais nada, né? Ele rejeita o império, mas para mim muito mais forte do que ele se manter firme à religião dele é ele negar o império. Então, muito bonito ali, eu gostei. Tem um cunho político, um cunho religioso, mas tem um pedacinho de cunho político também, né, envolvido justamente, né, nessa recusa. A religião foi só a parte em que ficou mais explícito para ele o quão incoerente estava sendo o governo atual, né, daquele momento. Então, faz todo sentido. Perfeito. Muito bem, Judeu. A gente falou bastante coisa e eu tenho uma pergunta antes da gente encerrar, que você tem alguma coisa para falar com spoilers? Porque senão a gente encaminha para um encerramento sem spoilers. Acho que... não, eu não faço questão de comentar muito com spoilers. A gente já contou um monte de spoilers aí. Não, tá ótimo. Não, então beleza. Então vamos... Só um pequeno relato que eu tive, porque eu tava olhando na Wikipédia a história do São Jorge e eu descobri que foi só em 2019 que o São Jorge foi oficializado como... Não é protetor a palavra que eu tô procurando, como santo padroeiro do Rio de Janeiro. Ele era, por, sei lá, todos esses séculos, só popularmente como o santo do Rio de Janeiro. E aí foi só em 2019 que ele foi oficializado junto. O oficial era o São Sebastião. E aí foi só em 2019 que... é o São Jorge e o São Sebastião. Eles não tiraram, tipo, muito covardia. Tipo, botar 2 tem 2, entendeu? Mas São Sebastião derrotou quem? Ninguém. Ele é só um mártir. É só um outro mártir. Ele não venceu nenhum dragão. Às vezes é só isso que você precisa pra ser santo, né? É tão recente que, sei lá, eu fiquei curioso. Qual foi a opinião do povo sobre isso? Eu abri a página do Facebook oficial do estado do Rio de Janeiro e tinha lá notícia. E sei lá, isso não é uma crítica a ninguém, mas as mais votadas eram, tipo, galera putaça, porque, tipo, é uma posição oficial do Estado sobre um santo e, tipo, a galera evangélica não tava curtindo nem um pouco. Os evangélicos não curtiu nem um pouco. Interessante. O que é uma pena, porque, sei lá, tipo, eu aqui como um completo ateu, consigo entender o valor simbólico da imagem. Tipo, não é à toa que
pô, não era o santo oficial da cidade por tanto tempo, mas, pô, você lê a história aqui, pô, é claro, é um herói do povo no final das contas, sabe? É uma história maravilhosa, não é? Sim. Mas bom, se essa religião é contra santo e ponto, não tem muito o que fazer também. Mas é só um pesar mesmo. Inclusive, informação de Wikipedia que também eu tinha visto quando eu pesquisei, é que o São Jorge, ele é sincretizado como Ogum, né? Sim. A gente falou há poucos meses atrás sobre o Conto dos Orixás, então é meio que o mesmo santo, mas não é obviamente o mesmo, mas a imagem se converge entre esses dois e a gente tá aqui falando de novo sobre ele. Maravilhoso. Muito, muito curioso. Mas beleza, Judeu, a opinião geral sobre o quadrinho pra você, que você gosta, não gosta? Acha que é bacana, uma boa leitura? Eu amei estranho, acho que no final das contas. Ainda mais conversando aqui com você. Eu não tinha muitos detalhes da história do São Jorge. É claro, é uma figura que todo brasileiro conhece por osmose, né? Não tem como não mesmo. Eu não tive nenhum... Matou o dragão e mora na lua. É tudo que eu sabia. Eu não tive nenhum ensinamento teológico do cristianismo, então pra mim tava bem distante isso. E maravilhoso. Muito bom conhecer por meio desse quadrinho essa história. E tanto que ela me deu um extra de conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? Eu fui lá ler a Wikipédia e quando eu ver figuras de São Jorge a partir de agora, eu vou ver com um prisma diferente, não só como... Sei lá, acho que se eu vi alguma coisa antes, eu achava que coisa boba e besta, sabe? Tipo, eu com certeza, eu falei tanto dessas histórias de medievais de dragão, porque dragão associou a essa época, não a época romana, sabe? Mas não, tava aí os caras, dragão, toma aí, dragão também é outra imagem tão milenar na história humana. Sim. Eu também gostei bastante do quadrinho quando eu li e reli para esse programa. Eu acho que existe um bom espaço, a gente tá sempre cobrindo ele aos poucos, mas tem muito espaço pra gente lidar com culturas e histórias que envolvem um pouco mais da nossa realidade brasileira. E eu não tô falando de fazer, sei lá, mangá do Saci ou contar pela 20ª vez a história de Canudos. Eu digo de pegar, sei lá, outros detalhes da história do Brasil ou de culturas do Brasil e trabalhar elas. O Conto dos Orixás que a gente falou há alguns meses atrás, que eu trouxe de volta aqui, eu acho que é um caso interessante também disso. E o caso do São Jorge faz todo sentido. É como você falou, é um nome que tá aí e a gente convive com ele, mesmo não sabendo. A gente tem uma informação vaga sobre, e é legal trazer não só a história, como uma leitura específica do autor sobre essa história, né? Esse São Jorge é o São Jorge do Danilo Beruti, né? Teve as suas liberdades, respeitou muito a história original, fez a gente conhecer, inclusive, alguns detalhes da história original que a gente não sabia, e foi uma leitura muito agradável. Então, tipo, só vitória. Só coisas positivas, né? Quadrinho legal, conhecimento, expandiu cultura. Bom quadrinho. Por isso só já é o suficiente. A gente teve as críticas que a gente teve, mas eu amei. Bom quadrinho mesmo. Sim, cumpre completamente o seu papel de fazer a gente conhecer essa figura do São Jorge um pouquinho mais. Perfeito. Beleza, Judeu. Final do Quadrinho ao Quadrado, já que não vai ter spoilers, vamos direto aqui para falar sobre os próximos quadrinhos do Quadrinho ao Quadrado. Eu já dei um spoiler aí. Você deu um spoiler? Como? Falando no plural. É porque eu falei os próximos quadrinhos, eu falei no plural. Tá certo, você tem completa razão. Porque a gente vai falar de 2 quadrinhos, a gente faz tempo que a gente não faz isso, mas são 2 um pouco mais curtos, então a gente vai mandar a bala neles. Ruídos, de Gabriel Cafa, Eric Souza e Gabriel Mário. Dupla Gabriel Cafa e Eric Souza, talvez a galera vai lembrar o nome, a gente tá voltando com eles aqui, eles são os autores de Alfa. Caros. Caros. Calfa é o quê? Outra coisa. Calfa é essa pessoa, é o sobrenome dele. Tá certo. Gabriel Calfa. Eu pensei Calfa com K na minha cabeça. É autores de Caros. A gente tá voltando com Ruídos dele agora. E o outro quadrinho
é Guarás, A Outra Margem, de Felipe Castilho e Monarames? Não sei. Monarames, não conheço muito sobre os autores também. Aí são 2 quadrinhos um pouco mais curtos do que a gente costuma fazer, e aí por isso vão ser 2 programas. Quem nunca pegou essa época, saem os 2 programas na mesma semana, ou com alguns dias de diferença, e aí são 2 programas mais curtinhos e mais rápidos de editar, por isso que a gente faz os 2. Dá pra fazer os 2. Então é isso, Ruídos e Guarás, A Outra Margem, no mês que vem, e até mês que vem, Judeu. Até mês que vem,